Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Talk Têxtil. Hoje eu recebo aqui um cara de mais de 15 anos de experiência no têxtil, por trás de uma grande marca que eu vou deixar ele contar, ele explicar. Hoje eu falo com Evandro Dickmann Cordeiro. E aí? Bom dia, tudo bom? Tudo bem? Vamos lá. Vamos contar um pouco da tua experiência. O Evandro é um cara que tem experiência muito de rua, conhece bem de varejo, conhece bem de indústria. Mas eu vou deixar tu falar, vou deixar tu se apresentar aí. Então, quem é o Evandro? Então, pessoal, bom dia, meu nome é Evandro. Eu tenho aí uma formação em marketing, mas uma paixão por varejo. Estou aí na companhia Hering já há aproximadamente 15 anos, vindo de uma indústria, né, que é a Bunge Alimentos. Migrei para o varejo e foi por onde eu me apaixonei, por onde eu adoro o que eu faço, curto muito o que eu faço. Para mim não é um trabalho, para mim é um passatempo. Todo mundo que vem aqui tem experiência assim, tipo, mais de 15 anos, 20 anos, 30 anos. É sempre... Todo mundo que entra no têxtil fica um tempão, né, cara? Eu sempre falo que é o bichinho do têxtil que pica. Já falei em outros episódios, né? E esse bichinho picou você aí, né? Com certeza. Não, fantástico. O têxtil especificamente na moda, é um segmento extremamente dinâmico, né? Quando a gente lança uma coleção, passa para outra e passa para outra, quando tu vê já passou o ano, quando tu vê já vendeu inverno, quando tu vê já vendeu verão, passou um ano, passou 2 anos, então é um segmento extremamente dinâmico. A gente vive as estações, né, cara? Dinâmico, desafiador e, enfim, mas muito empolgante. E nessa linha de desafiador mudou bastante nos últimos 15 anos de quando tu começou para agora, né? Mudou. Então, eu comecei na companhia Hering há 15 anos atrás. Durante aproximadamente 9 anos eu trabalhei com a marca infantil da Hering, a Hering Kids, e mais ou menos 6 anos eu faço a gestão da marca Hering Adulto, aqui no norte de Santa Catarina. E sim, mudou muito. Antigamente o representante, a preocupação dele era muito mais vender, né? Hoje eu me sinto até desconfortável com a nomenclatura representante comercial, né? Eu acho que é uma palavra um pouco limitadora e bem dizer assim, analisando o contexto do meu trabalho, a venda acaba acontecendo muito mais naturalmente do que propriamente como acontecia antigamente. Mas eu já vou te dizer assim, cara, o nome representante comercial eu já vejo diferente. Pô, tu representa uma empresa, tu representa uma instituição, uma marca. Daí olha só a marca que tu representa, que é a Hering, né? Que agora até depois a gente vai falar sobre isso, né? Juntou com outros grupos aí, olha o tamanho disso. Então eu acho que o nome representante é um nome de peso que tu deveria... Por mim, tu podia usar, cara. Sim. É um nome de peso, mas representante comercial. Eu pontuei mais no sentido de que, se eu for analisar hoje o que propriamente que a gente faz, a menor parte do tempo é especificamente vender, né? Então, eu acredito muito em que vamos dizer, representante comercial... Tu quase que dá uma consultoria também, ele tem que ser um curador da loja, ele tem que ser um consultor da loja, ele tem que analisar com o cliente, tem que ser parceiro e corresponsável pelo que está acontecendo na loja com o cliente. E depois a venda, propriamente, ela acontece naturalmente. É o menor dos processos, entende? Então, isso é o bacana, né? Isso que é o legal, assim, porque tu sendo corresponsável com o lojista, tu analisa, tu avalia o cara que começou lá de baixo, agora está lá em cima, o cara que faturava tanto, agora fatura X... Enfim, isso para mim é a maior gratificação, assim. Os processos anteriores à venda, né, é o que determina o sucesso dela depois. Claro, né? Claro, mas foi o que a gente estava comentando agora. Muito mais importante é a tua preocupação, vamos dizer assim, ou o teu compromisso para que o que tu vendeu para o teu cliente efetivamente gire na ponta e o cara realmente ganhe dinheiro com aquilo. Isso é o papel do representante hoje. E a venda, efetivamente, vai acontecer naturalmente. Porque se o cara compra de ti e o produto gira na loja, ele vai pedir, ele vai querer comprar mais e vai crescer e vai... O mundo das confecções, o mundo da moda, eu acho que ele é interessante porque essa preocupação da ponta, que é vender lá na ponta, ela já começa lá no desenvolvimento, nos estudos da marca, né, cara? A desenhista lá, a designer, como é que fala? Estilista, né? Uhum. Ela já se preocupa lá na ponta, cara. E olha só o quanto tempo ela começa a desenhar suas coleções, né? Muito tempo antes, né? Claro, então já a gente analisando um pouco antes desse processo todo, a gente consegue entender um pouco do sucesso, ou enfim, da bagagem que o representante de trabalho da companhia tem.
Porque assim, a gente está falando de uma companhia, de uma marca que ela tem mais de 700 lojas espalhadas pelo Brasil. Então, Próprias. Franquias, entre franquias e próprias. Então, subentende que o quê? Efetivamente, a gente sabe o que está acontecendo no ponto de venda. A gente entende as dores de um lojista. Então, é muito mais fácil a gente criar um produto que converse melhor com o consumidor final, que gire melhor o produto. Por quê? Porque a gente está realmente com a barriga no balcão, entendendo o que está acontecendo na loja, né? Então, isso eu entendo que seja um ponto crucial assim, para a gente, né? A gente conseguir desenvolver uma coleção atraente, uma coleção que engaje o consumidor, uma coleção assertiva. E o que mudou desses 15 anos aí, de quando tu começou para agora? Deve ter mudado muita coisa. Tu já fazia showroom naquela época? A gente já fazia showroom, aí nós fazíamos showroom, só que naquela 15 época... anos atrás o showroom era meio novidade. Né? Naquela época, e olha só, naquela época a gente tinha seis showrooms por ano, isso mesmo, nós tínhamos 6 coleções por ano. Apesar de a gente beber muito da fonte de fast fashion, se basear muito nessa pegada, a gente não se considera uma fast fashion, mas olha só, nós trabalhávamos antes com 6 coleções. Então era 6 showrooms por ano. Mais de, sei lá, então quantas mil peças. Era um mês sim, um mês não. Um mês sim, um mês não tinha showroom. Né? E se não fosse showroom, não daria para visitar toda a carteira de clientes também, né? Eu penso assim, não é nem só isso, né? É a qualidade que ele vai ter no showroom, comprando a peça, é aquele ambiente que tu cria, né? E o desejo que tu cria no cliente, no lojista, de vir para o showroom comprar, esse é o diferencial. Porque ele poderia comprar na loja ou poderia comprar no showroom, né? Então, ele não precisa vir para o showroom, ele tem que querer vir para o showroom. Como é que ele vai querer vir para o showroom? Criando um ambiente agradável, um ambiente gostoso, um ambiente agregador para ele. A qualidade da compra é muito melhor no Muito showroom, melhor. né? Sem falar na cabeça, ele tá extremamente focado no que ele está fazendo. Tu imagina, cara, tu carregando todas essas malas? Não, é humanamente impossível. Assim, é impossível a quantidade de mostruário hoje. É enorme. É enorme. Assim, sem falar, a gente trabalha com modelo feminino, modelo masculino, provando as peças. O cliente tira as dúvidas. Sempre o intuito é ele fazer uma compra assertiva, uma compra com qualidade. Entende? Então, cara, ele consegue pensar de maneira mais estratégica também, olhando no showroom, né? Claro. Porque tu trabalha, que nem tu estava me explicando antes da gente gravar, tu trabalha por acho que, armários, não? Como é que tu chama? Então, eu procuro expor dentro da companhia, dentro do nosso showroom da companhia, contando histórias. Assim como as peças vão ser expostas na loja, né? Como a gente falou antes, como a gente tem várias lojas, a gente compõe a coleção e monta uma coleção pensando no consumidor final. O consumidor final, no processo, dentro da companhia, ele está como centro. Né? Tudo é feito pensando no consumidor. Então, naturalmente, a gente pega e expõe as peças no mostruário, o showroom da coleção, pensando em armários, pensando em coordenação de cores, sugerindo compras coordenadas, compras conjuntas, com looks. Por quê? Vou te dar um exemplo. Se o lojista ele vem lá, ele vai comprar calça, vai comprar blusa, e ele compra categorizado, o que acontece? Ele vai chegar na loja dele, ele vai receber isso categorizado também. E quando ele vai vender para o consumidor final, que chegar na loja dele, ele também vai vender categorizado. Então, a chance de ele ter um PA saudável na loja é mínima. Então, se a gente expõe já coordenando, o cliente o lojista, ele já compra coordenando. Ele vai comprar uma calça que combina com a blusa, que combina com a terceira peça, que combina com isso, com aquilo. Então, isso já vai assim para a loja e o vendedor dele já vende assim também, porque já foi assim para lá. Então, o cara que chega na loja para comprar uma peça, ele não vai levar uma peça. Porque ele vai ver aquela peça exposta com uma outra blusa, que combina com essa e combina com aquela. Pô, isso é o sonho de todo estilista, né, cara? Conseguir pegar e desenhar tudo isso no começo, porque quando ela desenha toda a coleção, ela já pensa que vai ser assim do começo ao fim. Mas nem toda marca, nem todo representante pega a ideologia da estilista ou da estratégia da coleção que foi desenhada pela empresa e leva assim até o final. Em algum momento isso se perde. Daí um representante faz de um jeito, outro representante faz do outro e perde o sentido do estudo que foi feito para desenhar aquela coleção. Claro. E tu é um cara que deve dar orgulho lá para tua companhia porque tu faz bem o desenho que foi feito. Então, a gente tenta traduzir ao máximo, mesmo que a gente já tendo um lojista multimarca e não monomarca, né? A gente tenta traduzir ao máximo o que acontece dentro de uma loja da Hering.
Tenta traduzir ao máximo a experiência de compra e, naturalmente, vai se traduzir para a experiência de venda no ponto de venda do lojista, né? Então, os testes, os laboratórios são feitos muito dentro das próprias lojas. Claro, com certeza. Ali a gente tem um termômetro... a assertividade é muito maior, assim, né? Ali a gente tem um termômetro claro do que o consumidor está disposto, quanto e o que ele está disposto... E o que ele não quer também. E o que ele não quer, o que ele quer, entende? Então... como a gente falou no começo, as lojas, essa rede de lojas, é um laboratório que minimiza muitas incertezas na ponta, apostas, porque com base em números isso nos traz um pouco mais de certeza de apostar nesse produto ou naquele, ou será que esse produto a esse preço faz sentido? Será que o consumidor vai pagar esse preço? Não, ele não vai pagar, ele vai pagar esse, vai pagar aquele. Então assim a gente vai... As meninas lá da Hering, que são fantásticas, vão trilhando esse caminho com um caminhão de informações e dados e números para poder... E voltando na ideia lá dos 15 anos de Hering, né? A gente não entendi ainda... Não entendi, não. Talvez a gente pode explorar um pouco mais a diferença de quando era nos 15 anos atrás e para agora. Como que está o lojista nesse momento? O lojista que te visitava 15 anos atrás no showroom para o lojista que está te visitando hoje. Quem é o cara que está mais se dando bem nessa história? Então, hoje, é até engraçado, hoje eu atendo lojistas que na época, eu atendia lojistas na época, há 15 anos atrás, que a filha dele às vezes estava lá na loja correndo, brincando e tal. Hoje ela é a operadora da loja, hoje os pais ficam mais na retaguarda. Então, mudou a geração, mas também ainda tenho os mesmos operadores de antes. Mas, cara, mudou muito e eu acho que eu acredito muito que um papel muito importante nesse processo é o representante, de estar mudando um pouco a cultura, né? Hoje a gente não tem tanta margem, com as margens, markups muito espremidos, concorrência, internet, N variantes acontecendo, a gente não pode mais errar tanto, né? Cara, como é que a gente não vai errar mais tanto? Tendo um bom planejamento, tendo uma curadoria, tendo realmente um ponto de equilíbrio, montar um DRE, saber a cobertura de estoque saudável da tua loja, entender o PA, fazer as análises. Ter mais termômetros, ter mais termômetros, ter mais informações e usar essas informações a seu favor, né? Isso eu via que não existia há 15 anos atrás. Jamais se falava, ou se falava muito pouco e eram poucos clientes que faziam uma análise de cobertura de estoque, né? Eram poucos clientes que faziam um DRE. Muitos clientes botavam no bolo, ia pagando e recebendo. Baseado no quê, né, cara? E a conta de casa ia junto com a conta da loja, e o dinheiro ia e comprava e estava tudo certo. Hoje não está mais acontecendo isso, entende? Então a gente tem lojistas muito mais qualificados, né? E que nem eu falei, eu acho que o representante tem um papel importante para profissionalizar um pouco mais esses caras, né? Para que eles sejam mais especialistas, né? Mais donos do seu próprio negócio, entendendo realmente o resultado da loja, né? Hoje, eu tenho muitos clientes que já fazem isso, tenho muitos clientes que eu faço com ele, que nem nós falamos no começo, a venda acaba acontecendo naturalmente, mas esse processo, análise de cobertura de estoque, DRE, entender o ponto de equilíbrio do cliente, fazer análises de ruptura de estoque, todas essas situações eu vou fazendo com vários clientes, principalmente com os monomarcas, mas também com alguns multimarcas, sim, que me dão abertura. Muitos eu comecei a fazer há 10, 15 anos atrás. Hoje eles já fazem sozinho, fantástico. Outros ainda eu preciso dar o suporte. Mas é isso. Esse é o papel do representante atual, né? Ele ser um consultor, ele trazer informação e agregar, né? Fazer mais do que o básico, né? Muito mais, muito mais. A venda acaba acontecendo naturalmente. Por isso que quando eu falo assim, eu me sinto desconfortável com às vezes, representante, ele não quer dizer vendedor, mas na nossa cabeça... Tem um estereótipo que fala, né? Sim. Estereótipo por trás do representante, que a gente imagina o representante como era antigamente, que era o cara que carregava a mala, apresentava o produto, tchau, daqui 3 meses eu te vejo de novo. Isso. Não, você está muito preocupado com o processo por completo, né? Muito, na verdade, assim, não é que eu estou muito preocupado, eu estou muito mais preocupado com isso do que com o cara vai comprar. No showroom é um processo natural. A gente faz todo a gente chama de OTB, né? Abertura para as compras. A gente analisa o quê? Analisa a cobertura de estoque do cara, analisa o fluxo de caixa do cara para saber, eu sei que ele vai fazer uma compra agora, mas eu sei que os vencimentos dele, dos boletos dessa coleção, tem que cair desse mês. Se cair um mês antes,
ferrou. Até Vai isso, desalinhar o fluxo de caixa do cara. Então, a gente analisa isso, analisa aquilo, analisa a ruptura de estoques. Pô, eu sei que o cara comprou desse artigo específico, ou desse grupo, ou desse subgrupo de produtos. Eu sei que ele vendeu tanto para esse período, que é para a coleção vigente, que a gente vai fazer show 1. Eu sei que ele vendeu tanto. Mas você tem uma ferramenta para isso ou tá tudo na tua cabeça? Os clientes, geralmente, eles têm um sistema, né, um BI, onde que a gente faz as análises. A gente extrai para Excel, usa propriamente o BI e vai fazendo análises ali. Né? Grande parte eu extraio na loja ou eu entro no computador do lojista, extraio, analiso no escritório e depois eu vou na loja antes do show 1 para fazer essa curadoria. E assim, como tu falou, a Hering tem as suas lojas próprias e muito da inteligência que ela tem nas suas lojas, desde o momento dela decidir onde colocar uma loja, lá que a gente comentou na semana anterior que você veio aqui, do mapa de calor que ela tem esses estudos, muitos desses estudos, dessas experiências que ela tem na decisão de abrir uma loja, manter uma loja, aumentar uma loja, essas decisões, essas experiências, como que tu aprende com isso para passar para o teu cliente? Ou é meramente aprendizado teu mesmo, por conta própria? Ou a Hering passa essa... Então, isso é um conjunto de... Ou tu é muito observador, de é um repente? conjunto de opiniões que vão decidir por abrir ou não abrir uma loja. Obviamente que a experiência de campo, o entendimento, o ser entendedor daquela região, daquela cidade especificamente faz muita diferença, mas obviamente que aliando isso a números trazidos de dentro da companhia, share de mercado, daquela região, daquela micro-região, daquele bairro, tudo isso vai ajudar para que a gente tome uma decisão entre abrir ou não um lojista. Porque a gente simplesmente não é só abrir uma loja, mas sim abrir e ela se sustente, se pague e dê resultado financeiro para o investidor. Né? Tu cuida das vendas, então, das próprias lojas da Hering? As próprias das franquias, não. Eu trabalho com os monomarcas e os multimarcas. Né? Então, esses são os que ficam debaixo do meu guarda-chuva. Entendi. E daí, assim, tu tá no mercado visitando várias e várias lojas, o que tu encontra? Quem são os concorrentes? Falando de concorrente, não sei se tu pode falar de concorrente, né? Mas os concorrentes que mais se destacam ali, que, vamos dizer, brigam com as marcas que você tem, né? Quais características que tu vê nesses concorrentes que tu fala assim, não, esse cara tá presente aqui como meu concorrente porque ele tem essas qualidades? Pode me responder isso? Então, é complicado a gente falar de concorrente, né? Hoje eu não posso mais ver como um concorrente, porque ele não é mais um concorrente, né? Apesar de ser uma outra marca, mas ele está debaixo do mesmo guarda-chuva que nós, que é a Farm. Para mim, ela é um exemplo de experiência, de jornada de consumidor na loja. Então, eu procuro beber da fonte de muitas marcas nesse sentido. Né? Porque eu entendo que cada vez mais a loja ela vai vender experiência de consumo, experiência de trajetória na loja e menos produto. Né? Porque assim, vamos combinar. Tu queres comprar uma camisa. Tu precisa ir numa loja comprar uma camisa ou tu pode comprar pela internet? Sim, pela internet. Então, tu só vai na loja porque tu quer, não porque tu precisa. Se tu vai porque tu quer, é porque ela te traz alguma coisa, uma experiência, um ambiente. Então por isso que eu falei da Farm, que eu entendo que ela sim é um case, assim como a Hering também é um case. Que tu considera um concorrente que briga com as suas marcas? Padronagem de loja, jornada de consumidor na loja. Então, para mim, eu vejo a Farm e a Hering, né, como um exemplo disso, e eu tento sempre levar isso para o lojista, sabe? Sempre levar isso para o lojista, porque cada vez mais... hoje se fala muito, né, da responsabilidade social, ecológica. Antes nós falávamos muito isso em âmbito de marca. Hoje não, hoje está âmbito de loja. Então, cara, como é que eu, lojista, vou ser corresponsável ou vou agregar para minha região, para o meu bairro? Né? N situações. Tu podes apoiar uma causa social, tu podes criar fóruns, tu podes criar workshops dentro da loja, tu podes... Enfim, N situações para que... A empresa precisa ter uma responsabilidade social dentro de uma cidade. Isso, né? Mas o que eu quero dizer para ti é que antes sempre isso acontecia por parte das marcas. Hoje não, hoje tem que acontecer também por parte da loja, entende? Então, se tu és um lojista multimarca... Cara, tu precisa ter uma responsabilidade social, tu precisa agregar para aquela sociedade, porque isso vai te trazer resultado para a loja naturalmente. É como a gente falou antes,
eu procuro dar essa curadoria para o cliente, procuro ajudar ele de diversas maneiras para que a venda aconteça natural. E o lojista não é diferente, né, na ponta. Então, ele também tem que buscar ser ajudado no meio onde ele vive, ecologicamente, socialmente, que a venda acaba acontecendo naturalmente. Então, e o consumidor, os novos consumidores, né? A gente nunca teve tantos... com a expectativa de vida hoje altíssima, hoje nós temos aí para mais de 5 gerações para mais na mesma loja, né? Hoje temos 5 gerações rodando e sendo consumidores. Então, cada vez mais esses consumidores, eles são mais conscientes. Eles buscam marcas e lojas ou empresas com proposta, com propósito, com proposta, com responsabilidade, que façam a mais. Então, acabou um pouquinho aquela mera relação entre compra e venda, né? Então, evoluiu muito para essa E é bem fresquinho essa notícia da Arezzo com o Grupo Soma, né? Essa junção delas, que formam um baita de um portfólio gigante de marcas pesadas, né? Marcas grandes, importantes, e vem a inteligência do empresário brasileiro, né? Diante a uma ameaça, não vamos chamar ameaça, mas talvez uma pedra no sapato, que são os produtos importados. Então, entre eles competirem entre as marcas, elas juntam forças para ter mais capilaridade de distribuição dessas marcas, tanto em lojista quanto em regiões. E, cara, foi uma decisão muito inteligente da minha visão juntar essas duas grandes potências do têxtil, né? Não, fantástico para nós. Sem falar no número, né? A gente está falando de 12 bilhões de faturamento, mas o número... Mas o que é mais agregador é a troca de experiência, a troca de expertise, a troca de informação que roda entre as marcas, que vai super agregar para todas as marcas, né? Então, isso para nós é muito legal, né? Entender apesar de ser calçadista, o que a Arezzo está fazendo lá? Né? O que a gente pode fazer aqui? O que a gente pode adaptar para fazer aqui? O que a Farm está fazendo? O que a Reserva? Então, aumenta mais um computador de inteligência lá para... Claro, então a gente vai ter essa troca de informações que, cara, agrega para todo mundo que faz parte do grupo. Entende? Então, isso para mim é fantástico, né? E naturalmente para o consumidor final, que é o mais importante. E como é que está os e-commerce? Tu atende muita gente de e-commerce? O pessoal está migrando para o e-commerce? Os teus lojistas que entraram no e-commerce estão prosperando? Estão se dando bem? Então, como é que está essa... Então, o e-commerce ele deu uma grande evoluída na parte da pandemia, né? Ali naquele período. Evoluiu sim, é um mercado que cresce exponencialmente, mas eu não vejo ele como um tomador de espaço da loja física. Sim, tomador de espaço da loja física chata, que é aquela que não tem propósito, não tem experiência de consumo, não tem tudo aquilo que a gente falou antes. Agora, com a loja que realmente traduz e traz a mesma informação que acontece na internet para o físico, cara, eu vejo como só agregador, né? Uma potencializa a outra. Uma potencializa a outra. E falar de o e-commerce não atrapalhar o varejo, né? Me fez lembrar o quanto a gente tem multimarcas no país, né? E a gente... Tu é um cara que viaja bastante, né? Não sei quantos países tu já foi, mas tu vê um mercado igual ao Brasil de multimarcas, porque eu fui recentemente para os Estados Unidos, cara, o que tu vê lá são os outlets da vida, que são grandes, enormes, né? Que daí são multimarca, eu acho, né? Multimarca do tamanho de uma van, por exemplo, assim, né? Tu não vê aquela lojinha de bairro, é muito raro tu ver, pelo menos nos lugares que eu visitei, os estados que eu visitei nos Estados Unidos, não tinha um multimarca, que nem a gente tem aqui, a cada 500 metros tem uma loja de roupa, né? Sim. Foi em algum país já que tinha isso, esse multimarca bem desenhado, igual no Brasil? Então, eu realmente não... Tomara que o Brasil não se... América... Não vire isso, né? América Latina eu vi, no Peru eu vi, alguns países aqui na América Latina, assim, eu vi esse consumo mais parecido com o Brasil, assim. Mas dizem que a África também, né? Angola, aquela região, né? Pode ser, não sei. Mas, assim, é muito particular, né? A gente comparar... A gente fosse para os Estados Unidos, a gente comparar os Estados Unidos com o varejo europeu já é muito diferente. Né? Então, eu não vejo que é o fim do multimarca, né? Muito pelo contrário, eu continuo batendo na tecla que o multimarca... Não é o fim, pelo amor de Deus. Que sim trazer a experiência para o consumidor diferenciada, tem um propósito, tem uma responsabilidade ecológica, ser uma loja diferente, se atualizar em todos os sentidos, né? Trazer essa experiência
e ver o consumidor como no primeiro plano, mas a venda efetivamente como segundo, né? Uma consequência, eu acho que esse lojista que se atualizar, ele vai perpetuar por muito tempo, indiferente se ele for multimarca ou for monomarca, eu entendo que esse cara vai se perpetuar. Então agora eu vou te fazer uma pergunta que vai interessar muito quem vai abrir lojas. A pergunta é a seguinte, cara. E se tu tiver... Amanhã tu vai ter que montar uma loja. Por onde tu começaria? Quais coisas que tu não deixaria de fora na tomada de decisão para abrir uma loja? O que tu consideraria? Essa é uma pergunta que é interessante para quem está pensando no momento de abrir uma loja e tal. Legal. Na visão de uma pessoa que vive visitando várias lojas com várias estratégias diferentes, tu já consegue ter assimilar quais dão certo, quais não dão certo. Legal. Bacana. Boa pergunta. Primeiramente, a gente analisar onde é que a gente vai abrir, entender a demanda, né, o share de mercado, o que esse mercado está disposto a absorver naquela região, né? Então, ou seja, primeiramente definir aonde que vai se abrir. E tem ferramentas para decidir aonde, né? Sim, Mapa de calor, entender o share de mercado, onde é que a região que tu vais abrir está disposta a consumir, né? Se é uma região com um público mais popular, um pouco mais democrático, uma classe mais alta. Então, fazer essa análise, essa curadoria de aonde abrir. Depois, obviamente, a gente vai para os números, né? Mas só um pouquinho. Mas falar sobre mapa de calor é legal, para quem não sabe o que é esse mapa de calor, né? Tem muita gente também que vai abrir seu negócio e não sabe. O mapa de calor vamos dizer que é um relatório, ou um mapa mesmo, né? Que mede aonde o consumo está mais acelerado, que bairro daquela cidade X. É uma leitura de transação de cartão de crédito. Né? Literalmente. Então, ele dá no mapa uma leitura de transação de cartão de crédito, então ele vai te dizer onde é que tem mais fluxo transacional financeiro por cartão, então subsentende que ali tem mais compra de aqui varejo, é o canal para mim abrir uma loja. Mas, claro, obviamente, isso aí é apenas um norte, a gente tem que entender se naquela rua ela vai ter passagem de pedestre, se ela vai ter estacionamento, se ela é uma rua só de tráfego. Então, a gente tem que entender nos detalhes, né? Isso é apenas um norteador. Então, a gente entendendo isso, a gente tem que definir a marca, né? Ter uma estratégia, né? Entender o que a minha loja vai ser. Vai ser uma loja monomarca? Ela vai ser uma loja multimarca? Ela vai ser uma loja multimarca. Tá, multimarca. Qual é o meu propósito? O que eu quero? Qual é o meu objetivo? Né? Criar essas premissas. Não, minha loja é uma monomarca. A gente fala de monomarca, ela já traz um caminhão de bagagens, informações e briefing de marca que tu vai transcender isso para o teu ponto de venda. Tu já corta um grande trabalho aí, né? Beleza, decidimos isso, montamos, analisamos, achamos o ponto. Agora a gente precisa criar uma expectativa de faturamento. Pô, Evandro, mas como é que eu vou criar uma expectativa de faturamento se eu nunca tive a loja, não tenho histórico, não tenho nada? A gente precisa criar uma expectativa. Então, com base no teu custo de ocupação, né, a gente vai gerar uma expectativa. Então, a gente vai entender se aquele negócio realmente faz sentido, com base na tua ocupação, né, com uma análise do share de mercado, com todas essas variantes. A gente bota vários pilares que São vários. A gente bota no liquidificador e vê o suco que vai dar e aí a gente entende, realmente faz sentido abrir a loja? Não faz, eu acho que faz, só que o custo de ocupação ele tem que ser um pouco menor, ou não faz aqui nessa região, faz aqui. Então, isso tudo se monta, bota no liquidificador e aí a gente consegue entender. Aí depois vai ter cobertura de estoque, precisa entender, por uma loja que fatura tanto, quando a gente tem cobertura de estoque? Né? Fluxo de caixa. Depois disso a gente precisa, com base na expectativa que tu gerasse de faturamento, tu precisa alinhar o teu fluxo de caixa. Aí tu vais alinhar e com isso tu vais já fazer essa negociação de acordo com o teu fornecedor. Então, são algumas variantezinhas, né? Montar o teu DRE para entender o teu ponto de equilíbrio. Eu não posso faturar menos que isso. Aí ele já te dá um norteador. Se eu não posso faturar menos que isso e o meu share de mercado é esse, faz sentido abrir a loja? Faz. Não faz. Tem potencial de chegar nesse número, né? Entender toda essa situação. E tem outros pilares aí, né? Porque vamos falar sobre todos os pilares que tem dentro de uma empresa. Tem o marketing, tem o setor de vendas bem alinhado, tem a parte da comunicação, que não é só o marketing lá das redes sociais, mas é a comunicação que a loja passa por trás da sua identidade visual, né? Do comportamento da loja internamente. Tem tudo isso. Então, foi o que a gente falou antes. Então, tudo isso vai passar, tu vai ter que transparecer os teus valores, tua missão, como loja. Se tu és um multimarca, obviamente,
se tu és monomarca, tu também precisa ser ativo, né? Como a gente falou antes na conversa, mas tu já traz toda uma bagagem, toda uma mochila de conteúdo e tudo mais que uma marca vai te dar. Né? Por exemplo, eu vou abrir uma monomarca da Hering. Pô, a Hering ela já tem um conceito dela, já tem uma expertise de loja. Vem ela com já isso tudo pronto, vem né? vem um pacote para ti que vai ser um facilitador. Né? Então, Não, e olha só que positivo, né? O cara abrir uma loja própria de uma marca assim, né? Já vem a parte da... Não precisa pensar em identidade visual, que já vem todo pronto. Já tem todo o estudo da própria fábrica, do que vai dar certo, o que não dá. Perfeito. Então, cara, é mão na roda, né? E aí é uma marca fantástica também. Exposição de loja, apoio de trade marketing. O que um cara desse tem que se preocupar, então? Que abre com uma marca dessa? Ele tem que se preocupar, basicamente, fazer um planejamento muito bem feito para entender se o mercado da onde é que ele está abrindo, ele vai consumir o que ele espera que consuma, né? Ou se o ponto de equilíbrio do cara está de acordo com o que o mercado vai consumir. E pronto, depois esses Mas também eu acho que a própria Hering, não sei se dá Vai pra dar, falar isso. óbvio. Não, mas eu acho que até ela nem deixaria abrir num lugar que ela sabe que não. Pô, aqui é Eu tiro já, no olha, pé. eu não consigo contar na mão a quantidade de nãos. aberturas de lojas que eu já participei, então a gente é muito sincero nesse processo, né? Até porque o nosso intuito nunca é abrir uma loja e fechar. O intuito é que ela se perpetue e o cara ganhe dinheiro com isso e abra uma segunda, uma terceira, uma quarta loja e vire um multilojista, né? Porque tem um lance assim de tipo, eu abri uma loja na cidade tal da Hering e ficou 6 meses e fechou. Poxa, isso dá uma imagem negativa até, né? Repercussão negativa. Então a gente se preocupa muito, muito com isso, né? Então a gente jamais vai abrir algo para fechar. Cara, e eu vejo no teu Instagram ali, no teu, sei lá, nas tuas redes sociais, que tu sempre tira a premiação de representante campeão de vendas e tal. Ou tua meta é pequena, cara? Fala a verdade. Não, a meta não deixa... Toda a coleção tu ganha em primeiro. Não, deixa meus professores escutar isso aí, cara. E pior que não é pequena, não. É grande, é relativamente significativa. Mas, cara, sim... Tu é competitivo, então? Sou muito competitivo. Eu sempre quero estar no ranking, lá nos primeiros. Mas, cara, eu vou te falar que a minha maior gratificação não é em estar em primeiro. Óbvio, quero estar. Tenho vontade, sou competitivo. Mas a minha maior gratificação é chegar no final de ano, montar um DRE com um cliente que eu acompanho o ano inteiro e o cara fala assim, pô, Evandro, pode falar palavrão? Pode. Do caralho. A minha loja teve resultado, pô, ganhei dinheiro, foi melhor que ano passado, aumentou isso de lucro, reduzi estoque, porra, resultado animal, né? Ou, sei lá, N situações que vão trazer um retorno pro cliente. Cara, isso realmente é uma satisfação. De a gente dizer que o cara fez negócio, eu fiz negócio com o cara, ajudei ele cresceu. Entende? Quais as chances desse cara de comprar de novo, né? Pô, cara, então o isso para mim, dele é o teu crescimento. isso para mim é maior que uma medalha, uma premiação em primeiro lugar, apesar sou competitivo, mas apesar de tudo, mas isso para mim não tem valor financeiro que pague. Mas tem aquele negócio do orgulho, né, cara? Claro, tem no topo. Tudo. Porque a Hering deve ter, sei lá, quantos mil representantes. Tem bastante. Cara. Não. Não é 100 representantes, é uma pancada de representantes bons. Porque a Hering pode escolher o representante que ela quiser, que é uma marca que todo mundo quer trabalhar e pegar a mala firme, né? Então, assim, não é qualquer representante que tem lá, né? Deve ser os melhores. Ainda você tá no topo desses melhores, é muito gratificante. Não, sem dúvida. Pode falar. Gosto. Quem é que não gosta de estar, né? Mas eu sou um cara extremamente competitivo ao máximo, assim. Competitivo até demais comigo mesmo. Mas que nem eu falei para ti, para mim, gratificação, como tu chegar e tu ajudar um cara, a ele ganhar dinheiro, a ele trazer resultado. Muitos lojistas, às vezes, trabalharam anos numa indústria, numa empresa, juntaram dinheiro, montaram a loja, hoje vivem só dela. E, cara, o cara falar para ti assim, pô, Evandro, construí a casa, montei isso, fiz aquilo, ajudei o cara, queira ou não queira, ajudei o cara a construir a vida. Cara, isso pra mim é do caralho, isso aí não se paga. O têxtil é apaixonante, né, cara? Ele proporciona tanta coisa pra gente, né? Apaixonante e desafiador. Desafiador. É pra pessoas um pouco insanas, né? Pouco lúcidas, vamos dizer assim. Mas é fantástico. Não, cara, e tu construísse uma vida, agora falando do teu pessoal, né? Uma vida muito confortável pra tua família, pra tua galera lá da tua casa, né? Teu molecada jogando futebol e, pô, eu vejo isso tudo
conquistado através do têxtil, né? E isso é uma coisa que vai se estendendo para outras famílias, quanta gente emprega o têxtil, né? Claro. Eu tava olhando aqui, eu até anotei, que eu sou ruim de gravar número, cara. Até anotei aqui, ó. 2022 faturou 208 bilhões os produtos relacionados a têxtil, varejo, moda, né? E em 2023, isso 2023 faturou 221 bi, cara. É muita coisa, cara. É muita gente empregada, muita gente ganhando dinheiro. Perfeito. É muita gente envolvida, né? Então, a partir do momento que, cara, cada um que trabalha no texto, seja o cara do comercial, o cara da TI, entender que tem várias famílias envolvidas, diretamente e indiretamente, através de stakeholders e tudo mais, e ele ter esse senso de comprometimento e preocupação, cara, as empresas conseguirem ter pessoas comprometidas nesse nível, aí não tem. E nós estamos falando de uma empresa catarinense, da nossa terra, né? Sim. Uma cultura nossa aqui, isso é muito legal. E até assim, ó, se for pensar, né, tem o São Paulo Fashion Week. Por que não tem o Santa Catarina Fashion Week? Deveria ter, né? Deveria ter, faz sentido, né? Porque, cara, o São Paulo vende muito bem a sua cultura, né? Se for ver. E a gente tá aqui tímido, achando que não devia fomentar cada vez mais. Por isso é o intuito do canal, né? A gente agregar mais valor para as coisas que a gente faz aqui dentro da nossa casa, né? Que é tão legal e marcas tão importantes, icônicas para o mercado brasileiro. E daqui, né? E daqui. Coisa nossa. Bom, foi muito legal o bate-papo com você. Eu acho que teria mais, sei lá, quantas horas de conversa aqui, né? Mas eu acho que foi bom. Muito obrigado por ter vindo. Eu acho que foi massa para quem assistiu e também para você, né, poder contar um pouco da história, do teu momento, que é bem positivo. Cara, muito obrigado pela oportunidade. Acho que a gente contou um pouquinho aí, a gente apenas gravou um pouquinho do que a gente conversa aí nas vezes que eu vim aqui, né? Toma um cafezinho e tal, e acho que é bacana compartilhar para a galera aí, entender o que acontece. Espero ter contribuído de alguma maneira, né? Enfim. Não, deu uma visão bem legal, com certeza. Pode ter certeza que cumpriu o objetivo aí. Legal. Beleza? Show. Então, pessoal que está em casa, muito obrigado por ter nos assistido. Esse é só um dos vídeos de milhares que a gente vai ainda fazer, com certeza, com pessoas qualificadas e preparadas, tops do mercado, assim como o Evandro. Então, a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço aí, valeu!